Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, hoje eu quero ler um versículo da Bíblia falando sobre a ponta do bode, o livro de Daniel, no capítulo 8, que ele teve uma visão, deixa claro isso para nós. Vamos ler no meio do caminho, a gente vai interpretar, porque tudo precisa de uma interpretação, irmão. Olha só, se você tiver um pouco de ciência do sobrenatural, que tudo se atingiu sobrenatural, você vai entender que Deus jamais colocaria no livro dele santo bode. Porque, irmão, animal é animal, pessoas são pessoas, certo? Existe ideologia onde Deus fale que o homem domine sobre os animais, certo? E quando a gente faz essa situação, e quando esse animal estão referindo pessoas, então ela vai sair do normal, do natural. Irmão, isso é óbvio. Sobrenatural de Deus, tá? Aqui é a mesma coisa. Sobrenatural, tá? Sobrenatural de Deus. Mas por que existe isso? Por causa das pessoas corruptas. Precisamos de um julgamento. Esse livro está na mesma situação, mesma postura do que João. Aí você vai dizer, quem fez isso? Foi Deus, irmão. Deus é responsável por tudo, tá? Pode colocar aqui. Tá? Certo? Em determinada situação, existem muitas pessoas simples, honestas, que depende muitas das vezes dessa situação para julgar as pessoas que estão aqui. Porque é assim que funciona. Porque muitas vezes não basta você só uma pessoa boa, você precisa de um julgamento. E é isso que Deus faz. A visão de um carneiro e de um bode, certo? No ano 3º do reinado do rei Belsazar, certo? No ano 3º pode representar 3 milênios, certo? Do reinado de Jesus. Vai depender muito dos cálculos, numerologia, mas aqui ele está referindo a milênio, certo? Se você for calcular até o 6º milênio, por exemplo, se você for calcular até o 6º milênio, você vai entender que vai ter três anos após o sacrifício, vão atingir ainda mais 3 milênios. E assim dessa forma que funciona, dependendo da situação, ela pode estar iniciando um 3º milênio. Para um ano milenar representa muita coisa. Por exemplo, eu amanheço no dia, meia-noite, mas vai passar rápido, que é 24 horas. Mas quando eu estou iniciando um dia, ele já começa a contar o 3º. Mas aí para um ano milenar, o início de um ano milenar vai representar 1000 anos, vai começar a entrar no 3º ano, vai representar muita coisa. Mas isso vai ter que ter uma dedicação maior, vai ter que começar a contar em Deus do início da Guerra Fria, vai ter que calcular tudo. Aqui o caso é trazer uma informação rápida, sempre foi essa a ideia. Sempre para que nós despertamos, para a gente começar a alinhar todas essas coisas que Deus está trazendo, tá? Para nós. Apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio, e vi na visão, e acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão.
cidade de Suzã pode ser o Cristo. Na província de Elão pode ser o governo de Jesus, né, que ele veio se engrandecendo. Essa aqui é a ponta menor, mas depois da morte ele se engrandeceu no Cristo, ok? E vi, pois, na visão, que um estava junto do rio Ulai. O rio, esse aqui representa o rio, né? Dependendo, o Cristo também representa um rio. Do lado de cá, Emmanuel, do outro lado de lá é João, e no meio pode estar Pedro, porque Pedro é o ato consciente. É assim que a gente vai interpretando, porque o Pedro ele tem a mesma postura social do que Cristo, sétimo, certo? Cristo, né? O ato consciente, poder de Deus, e no meiozinho aqui é Pedro, porque ele é uma referência da palavra da vida. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, né? Um carneiro diante do rio, a qual tinha duas pontas, né? Esse o menor e esse o maior, certo? Porque ele estava se engrandecendo no Cristo. Ele era um anticristo que estaria sacrificado e ele estava se engrandecendo. Estava não, ele engrandeceu. Ele engrandeceu todos, engrandeceu acima de todos, irmãos. Não estava, ele já é o... Tudo está aqui, hoje tudo aqui é o governo desse. Tudo que nós fizemos é o governo dele. Ele cresceu ao ponto de tomar todo o Cristo. Ele tomou todo o Cristo. E é por isso que João vem na mesma postura que ele. Ok? E as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subia por último, certo? É o que eu tenho dito. Depois do seu sacrifício, ele veio e subiu por último. Esse aqui, estava dividido, subiu por último. E vi que o carneiro dava amarrado para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar de sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Por que ele veio sem tocar no chão? Irmão, espírito. Ele é espírito. Se ele é espírito, aqui está o bode. Se ele é o espírito, ele não toca no chão. Ele não age com a emoção da carne. Ele não vem para atrapalhar a pessoa, ele vem para reconstruir a cidade de Cristo, porque isso aqui é um poder econômico, ele não se aplica às pessoas, à emoção das pessoas, quando ele faz o bem. Mas agora, quando ele é o mal, esse aqui é o mal, ele vai pedir o sacrifício, conforme fez com Emmanuel, e Deus teve que dar um nome para aquela cumplicidade, e chamou Jesus, falou assim, olha, vocês mataram Emmanuel, agora o nome dessa desgraça que você fez é Jesus. E as pessoas começaram a invocar Jesus e ele se engrandeceu. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio. E vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, né? E feriu o carneiro, e que quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para diante dele. E lançou-se por terra e pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando ele na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu.
essa situação aqui, né? Muitas das vezes ela tem o mesmo valor do que um homem em pé, certo? Aqui eu coloquei nos pontos cardeais, norte, sul, leste, onde o sol nasce, e oeste. Em determinada situação, tudo isso que veio para nós precisa de uma análise, porque tudo se torna uma armação. Assim como a escritura, os nossos dicionários, tudo precisa de ser alinhado para que as nossas consciências não fiquem em dúvida quando a gente for relacionar a nossa sociedade. Porque é muitas coisas que ele vem mudando o tempo todo para provocar isso aqui, o anticristo. Ok? Então ele se engrandeceu, né? E depois que ele quebrou a ponta maior, que ele estava na mesma posição que Jesus, esse bode está aqui e o carneiro estava aqui, estava amarrado, fazendo nada, que nem uma pedra, certo? Uma pedra não faz nada. Se esse aqui não determinar a ordem para ele, ele não vai fazer nada, a pedra. Então o bode está aqui e o carneiro está aqui, não pode fazer nada, certo? Não pode. Por quê? Mesmo porque as coisas todas foi propagada aqui. Muitas pessoas inocentes estão aqui, olha, vivendo a vida dele, achando que ele está encarnado, que tudo determina por esse aqui. Né? Eu nasci uma vez e vou morrer uma vez. Né? Eles esquecem que desse aqui, que esse aqui é que manda nesse aqui. Quando ele esquece desse aqui, ele se adormece aqui. Certo? Então ele está amarrado, mas depois que ele quebrou essa ponta, ele se transformou num homem comum, por exemplo. Aqui eu coloquei um quadrado para que vocês entendam que quando o homem abre os seus braços, ele tem a mesma medida da cabeça aos pés e dos braços esquerdo, do braço direito ao esquerdo. Ele vai ficar com a mesma medida. Aí você vai ver que ele aponta. Os pés dele vai representar, né, uma coisa, como estava no livro de Daniel, né, que dependendo da situação, ele vai ter a medida de um homem. À medida que ele abre os braços, ele vai ter a medida de um homem, um quadrado só. A mesma quantidade que tem nesse lado, vai ter nesse lado, e vai ter uma medida. Uma medida quer dizer que se essa aqui tem uma altura, essa aqui tem uma altura. Se aqui tem uma altura da mesma forma que aqui. Ou seja, é um quadrado, exatamente um quadrado. Um quadrado, ele tem uma mesma medida, ele representa uma mesma medida. Depois que ele quebrou uma ponta, então, mas o que eu quero dizer, irmão? Esse daqui, ele só vai embora depois que acabar a missão dele, depois que acabar, Deus tirar, mas até então ele vai ficar permanecendo aqui, mas depois esse aqui vai aparecer, esse aqui vai aparecer, aí não vai aparecer só para um, vai aparecer para todos, aí todos vai aqui confessar a Cristo, a palavra da vida, e todos vai ficar em paz, se eles quiserem, né? Agora, se eles não quiserem a paz, eles vão continuar permanecendo aqui, provocando guerra. Aí, essa situação vai ficar uma coisa mais delicada, Deus vai chamar uma responsabilidade, porque antes você não conhecia essas duas situações dentro da sociedade, agora nós já está tomando ciência dele. Estando nós tomando ciência, as coisas já vai começar a ter uma exigência melhor. Olha, antes você habitava aqui, fazia ignorância aqui, desrespeitava os outros aqui e não sabia. Mas agora você sabe. Aí vai ficar mais delicada as coisas. Porque uma coisa é você não saber. Outra coisa é você saber e continuar no erro. No erro. Deus não vai permitir isso. Né? Imagina. É como se, irmão, é como se Deus não existisse para você quando você confessa a falsidade, mesmo sabendo que está errado, e você faz a mentira, confessa a mentira, é a mesma coisa que você fala assim, não ligo para Deus, não faço nada. Agora você conheceu, irmão, conheceu isso aqui, fique aqui, tá? Fique aqui tranquilo, confesse a palavra da vida e Deus vai te proteger de todas as coisas que vieram na segunda intenção, ok?
Então o bode contra carneiro, o que eu quero saber é que o bode também perdeu o seu chifre grande, que ele, com o chifre grande, ele destruiu essas duas pontas, né? Mesmo porque essas duas pontas, elas são o poder de Deus e talvez em determinada situação o próprio Deus. Deus saiu da direita aqui sendo Deus, esse Espírito sendo de Deus, ele saiu daqui, passou por Emmanuel, porque ele vai ficar parado, que é o corpo do Adão, e chegou aqui na esquerda. E na esquerda, Deus estava dentro do Cristo, ele está dentro do Cristo, né? Está dentro do Cristo, na mesma postura que Jesus, na mesma postura que Eva e na mesma postura que Adão. Esses três têm, eles têm, né, ele está dentro de Cristo, né, ele está dentro de Cristo, mas porém o poder, né, a autoridade é desse aqui, certo? E os trabalhos vão ser apresentados com essas posturas, mas a grandeza toda vai ficar de Deus, porque Deus está aqui esperando as pessoas se arrependerem e voltar aqui. Então você confessou para ele e você se torna um filho de Deus, né? Porque você já era. Mas como vocês não tinham ciência disso, a gente podemos considerar assim, vocês se tornaram filho de Deus, certo? Vocês se arrependeram, né? Vocês sempre já foi filho de Deus, né? Eu não sei como que Deus vai agir com essa humanidade daqui para frente, né? Porque a gente sabe o que se aplica à disciplina, o que se aplica ao julgamento, né? Mas os propósitos de Deus sobre o relacionamento, o futuro, é só Ele que vai decidir. Essas grandezas estão para esse tempo, é disso que nós vamos falar, né? O que eu quero dizer sobre isso, irmão? O nosso espírito, ele é imortal, ele é igual a Deus, certo? Né? Em determinada situação, né, é uma delicadeza de Deus tratar com as pessoas daqui para frente, após elas conhecer toda essa grandeza e eles persistir no erro, aí essa situação ela fica delicada, uma coisa bem que se aplica já não se aplica mais, né, a essas grandezas que está preparado para esse tempo, já se aplica num relacionamento entre Deus e a humanidade no futuro. E é dessa forma que a gente vamos seguindo em frente, né? Com muita gratidão a Deus, sempre, né? Porque essas coisas são muito grandiosas, né? Para a gente estar entendendo cada coisa dessas, né? Ok? E todas as coisas são maravilha de Deus, irmão. Não dê poder ao homem, tá? Você não precisa, desde quando você conheceu isso aqui, você não precisa dar poder ao homem, porque o poder está aqui em Cristo, em determinada situação, com sabedoria, tá? O poder está aqui com sabedoria, porque Deus, Ele é a glória, o poder dele é a glória, mas em determinada situação, Ele criou isso aqui para nós usar sabedoria, para a gente ter ciência entre o bem e o mal. Amo muito. Cristo é lindo demais. Antes nós vivíamos aqui no sufoco, só sofrendo pressão da sociedade corrupta, agora estamos julgando ela. Deus está julgando elas todas. Essa boniteza aqui, só de você olhar para ela e você saber que ele existe, que ele pode ser explicado, já é uma gratidão enorme. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.